Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, começa aqui na RDC TV, eu errei aqui a câmera, que tem a câmera central, eu olhei para geral e não olhei para mim a câmera que é essa aqui ou aquela? Essa aí. É isso aí, errei a câmera, porque são três uma do lado da outra. Cruzando as Conversas está no ar aqui na RDC e você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais, @RDC TV Digital. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante. Curte, compartilhe. O nosso programa também está disponível através do formato de podcast. É isso mesmo, agora você pode acompanhar os nossos programas através do Spotify, do Google Podcasts e dos demais agregadores. Então, baixe agora no seu smartphone e acompanhe o Cruzando as Conversas indo para o trabalho, fazendo seu exercício físico, em qualquer lugar. Lembrando que nós estamos fazendo agora, o resultado do primeiro turno, uma série de entrevistas com os candidatos que participaram dessa eleição. Nós vamos chamar aqui os candidatos a prefeito que não estão no segundo turno, nós vamos chamar candidatos a vereador que foram eleitos e que também não foram eleitos, para propiciar a você a mais ampla análise possível dos resultados. Ontem, Armando Burdi e Alexandre Borges participaram falando do panorama nacional. Hoje nós vamos falar sobre a perspectiva do Partido Novo, que dobrou de bancada, dobrou o tamanho da sua bancada, de 1 passou para 2, mas duplicou, quer dizer, teve um crescimento aí e agora está junto com outros partidos. Depois nós vamos examinar a composição da Câmara dos Vereadores aqui de Porto Alegre com mais cuidado, mas está com 2 parlamentares, a Mari Pimentel e o Felipe Camozzato. Nós já vamos falar também com eles, porque são eles os convidados de hoje do nosso programa. Lembrando que o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. Antes de entrar no nosso tema principal, eu quero falar ainda sobre a questão envolvendo o problema que o TSE teve na revelação dos resultados, não na apuração. Foi algo que, ao longo do domingo, causou um prejuízo à reputação do TSE, que, tenho eu, vai revelar a sua dimensão na eleição de 2022. Porque essa eleição de 2020, ela não foi uma eleição pautada pelo tema fraude eleitoral, como acabou sendo pautada a eleição de 2018. Lembrando sempre que esse tema, fraude eleitoral, vem do mesmo grupelho político. E é baseado muito na falta de informação que as pessoas, em geral, têm em relação a como se dá o processo de apuração de votos. Ao longo das edições aqui do Cruzando as Conversas anteriores à eleição, nós tentamos esclarecer isso. Daniel Obeto, do TRE, esteve aqui conosco. Nós tivemos uma matéria, a Melanie Rupental foi lá no TRE fazer entrevistas sobre a apuração paralela, que ocorre exatamente conjunto à apuração oficial dos votos. Mas tudo isso, toda essa segurança, ela depende de algo que é de análise subjetiva, a questão principal da confiança. E por mais que um sistema seja seguro, ele também precisa se demonstrar confiável do ponto de vista da percepção das pessoas. E quando tantos problemas acontecem ao mesmo tempo no TSE, que é o alvo da maledicência, das teorias conspiratórias mais rombudas, a verossimilhança do discurso desses teóricos da conspiração passa a fazer sentido. Passa a fazer sentido na cabeça de muita gente comum, que começa a se duvidar se realmente o voto está sendo computado da forma correta, se há algum tipo de intervenção entre a urna e o pessoal que faz a apuração. Nós sabemos que não. Os partidos têm os fiscais, as urnas trazem as herésimas,
o sistema da urna é independente, não é conectado à internet, há uma apuração paralela, e essa apuração paralela, ela é algo que denota, né, como o sistema de votação ele é correto, e quem não sabe disso deveria se informar, mas são informações que conflitam com a percepção das pessoas diante de um conjunto de informações que vem a público dando conta de problemas, como, por exemplo, o e-título. O título de eleitor digital, que era uma inovação bem-vinda e que acabou dando uma série de problemas. Um monte de gente tentou votar usando o e-título e não conseguiu. Não conseguiu. E entrava e saía do aplicativo e não tinha jeito de acessar. Além disso, antes da eleição, o TSE apostou numa campanha, né, de conscientização para as fake news, inclusive tendo como protagonistas notórios difundidores de fake news. Não vou dizer quem, mas são. Notórios difundidores de fake news. Negacionistas de pandemia, inclusive. Gente que coloca, né, a vacina como um mal talvez até maior do que o coronavírus. Gente que em coluna de jornal chegou a escrever que haveria que se analisar se a vacina causava depressão, quando se sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra e que isso é coisa de maluco, de doido. O TSE usou gente desse tipo para fazer campanha contra as fake news, sob o falso argumento da pluralidade. Aí, então, você pega uma campanha institucional fracassada, o erro do e-título e soma com uma medida que foi tomada lá pela administração da Rosa Weber. Qual foi esta medida? A medida da Rosa Weber foi cortar gastos e transferir a apuração dos votos dos tribunais regionais para o TSE. E o tribunal acabou sobrecarregado. A apuração corria, mas a transformação da apuração em dados que pudessem ser compartilhados, ou seja, a divulgação dos dados, sofreu um baque. E nas redes sociais um monte de gente começou a se questionar, mas por que está acontecendo isso? E o TSE, ao invés de informar, tentou ainda dizer, não, mas isso aí é uma coisa pequena, não é nada demais. O Barroso, o Garboso, com aquela sua empáfia, aquele seu topete, aquele seu ar de pavão, que conduziu tudo de forma desastrada, tentou justificar o injustificável. Então o TSE tem que melhorar o sistema para o segundo turno, para que não se repita isso. Ficaram rindo do sistema americano e a impressão que se dava era que o pessoal que faz a apuração dos votos na Geórgia veio contar os votos no Brasil. Em geral, aqui o resultado sai 7h30, 8 horas no máximo. Era quase 11 horas, não tinha resultado. Porto Alegre estava com 7% das urnas apuradas, o que é um ridículo extraordinário para quem se gaba tanto de ter o sistema mais moderno, o sistema infalível, o sistema que é o bambambam do mundo inteiro. Então, que isso sirva para baixar o topete do pessoal do TSE e que providências sejam devidamente tomadas de maneira a restabelecer a confiança da maioria dos brasileiros em relação ao sistema, que é seguro, né, mas que, infelizmente, sofre pela incompetência de algumas das pessoas que estão no comando da instituição. Bom, é isto. Tinha que falar sobre isso, acabei não falando ontem, apesar de a gente ter abordado o assunto. E eu gostaria de dar as boas-vindas aqui aos 2 vereadores eleitos da bancada do Partido Novo. Vou começar pela Mari Pimentel, pela primeira vez aqui no Cruzando as Conversas, e tenho certeza vai vir muitas outras vezes. Mari, bem-vinda. Parabéns pela tua votação. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Muito obrigada pelo convite e estar aqui representando agora o Partido Novo e compondo a bancada junto com o meu colega, o Felipe Camozato. Agradeço por estar aqui presente e já conhecendo também um pouco mais do trabalho de vocês no Conversas Cruzadas. Muito bem. E quem também está aqui, o Felipe Camozato, vereador reeleito de Porto Alegre. Felipe, bem-vindo. Um prazer recebê-lo de novo depois de muito tempo. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Mari, todo o público que está nos assistindo. Um prazer estar aqui mais uma vez. Depois de tanto tempo, imagino que por conta do impedimento da eleição. Né? Eleição, né? Que eu sou cidadão frequente aqui na RDC. É sempre um prazer retornar aqui. Gosto muito da emissora e também acho que a RDC TV tem feito um trabalho muito importante
de cobertura dos assuntos locais, da política local, dos assuntos relacionados à cidade de Porto Alegre. Então, é um prazer estar aqui. Agora, muito feliz com a eleição também da Mari. Não sou apenas agora líder da minha própria bancada, né? Ou melhor, líder de mim mesmo. Né? Líder de mim mesmo. Agora tem a Mari aí e vai ser um prazer encarar essa próxima legislatura desafiadora, preciso dizer, mas com um reforço de peso aí na equipe. Então, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Eu vou fazer mais ou menos o mesmo modelo com os vereadores eleitos e reeleitos que vierem aqui ao nosso programa. Então, vou pedir para a produção colocar no ar o resultado eleitoral da Mariana Pimentel, a nova vereadora do Partido Novo aqui em Porto Alegre. Produção, coloca aí para nós os números. Então, tá aí. 3.637 votos. Partido Novo, número 30.030. 30.030. 30.030. Mari, como é que foi obter essa expressiva votação? É a primeira vez que tu concorre a um cargo eletivo? Conta um pouco da tua história. Então, sim, Guilherme, foi a primeira vez. Eu sou empreendedora, eu conheço o Felipe já há 6, 7 anos. A gente participa do mesmo grupo de jovens empreendedores aqui em Porto Alegre, chamado Ciclo Empreendedor. E eu tenho 2 filhos pequenos, o Luigi e a Lara. E depois que a Lara nasceu, eu entrei em contato com o Felipe e comecei a me preocupar um pouco mais com as pautas da nossa cidade, como a gente estava realmente indo e vendo um trabalho de extrema maestria do Felipe, eu comecei a pensar que eu poderia estar lhe auxiliando. E foi quando eu perguntei para ele, Felipe, como é que eu posso te ajudar a dar, né, uma maior proporção ao trabalho que tu já está conduzindo junto, né, na Câmara de Vereadores. E eu imaginei que ele ia me chamar para daqui a pouco ser apoiadora ou qualquer outra atividade. E ele falou, a melhor maneira é tu se candidatando como vereador em Porto Alegre. Então, eu nunca tinha pensado em entrar na política. Eu sou empreendedora, sou formada em administração de empresas, sou mestre em finanças pela URGS, tenho MBA em finanças também na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. E com essa inquietação, com essa pergunta aí do Felipe de eu estar entrando aí como candidata, eu comecei a me preparar e foi assim, foi uma jornada de mais ou menos 1 ano. Na época, eu recém tinha parado de amamentar minha filha mais nova, a Lara, e o Felipe me conduziu aí para me preparar e agora conseguimos, né, eu falo conseguimos porque nós éramos 14, Guilherme, 14 candidatos e eu não conquistei a minha cadeira sozinha. Então eu gostaria de ressaltar o trabalho dos 14 guerreiros do Partido Novo. Nós éramos o partido aí com o menor número de candidatos e conquistamos 2 cadeiras na Câmara de Vereadores. Então, com certeza, os meus votos, somados aos votos dos meus colegas, conquistaram essa 2ª cadeira do Novo, no qual hoje eu irei representar na Câmara de Vereadores a partir de 2021. Muito bem. Mari, tu és uma empreendedora e eu presumo que isso é o que tenha feito tu se aproximar de um partido que tem uma linha liberalizante como é o Partido Novo. É isso? Exatamente. Foi a tua vivência no cotidiano do empreendedorismo, mais do que estudo ou, eventualmente, até mesmo uma participação em eventos de caráter liberal, porque nós temos aí uma parte de empresários que acabam participando da vida pública porque têm a vivência e tem uma parte de outras pessoas que, na verdade, são pessoas que se formaram como liberais, estudando, participando de grupos, de institutos. O teu caso é... Eu sou uma empreendedora. Do empreendedorismo. Vem do empreendedorismo, vem da prática e eu ressalto também, eu sou uma atleta e eu acredito muito, né? Eu sempre aprendi a conquistar meus resultados e até ver uma política de cotas nessa candidatura aí para mulheres me deixou um pouco assim, um pouco triste, porque todos os resultados que eu conquistei sendo mulher, empreendedora ou no esporte foram aí... não colocando para baixo o gênero, e sim sabendo lidar com as diferenças e buscando um resultado. Então, digo que sou uma liberal na prática e, com certeza, o Felipe me ajudou a trabalhar um pouco a literatura, mas, com certeza, a prática que me traz hoje como sendo uma representante do Partido Novo. Muito bem. Eu vou pedir agora para a nossa produção colocar no ar os números do Felipe Camozzato, vereador reeleito pelo Partido Novo. Foram 14.279 votos. Número do Felipe, 30.500. Felipe, eu não lembro qual foi a tua votação na eleição anterior.
Foi 10.488. Então tu ampliaste, fez 1/3 a mais de votos aí. Uma coisa impressionante. Parabéns pela votação. Hein? Obrigado. É o vereador liberal mais bem votado da cidade. Sim. Só ficou atrás de vereadores de esquerda. Isso, e o vereador mais bem votado sem dinheiro público também. Sem dinheiro público. Isso. O Novo em si não usou recursos públicos. Não usa. Nenhum dos candidatos, porque o Novo tem isso de forma estatutária, se não me engano. Né? Exatamente. Fala um pouco sobre isso. Tu bateu muito nessa tecla. Né? Nós batemos muito, né? Todo time de candidatos do Novo, o partido faz uma campanha institucional muito forte. Nós somos contrários ao uso de dinheiro público, seja para sustentar o partido, seja para fazer campanha política. Nós acreditamos que fundo eleitoral e fundo partidário, apesar de legais, sejam imorais. Dinheiro público tem que estar na educação, na saúde e na segurança, não tem que estar imprimindo panfleto de candidato político, muito menos pagando por helicóptero ou banquetes de representantes, dirigentes partidários, como a gente já viu em inúmeros casos. Então, para não só ficar na garganta, mas sim para ser a prática do partido, nós não fazemos uso de nenhum desses recursos. Inclusive, na pandemia, nós apresentamos, no Congresso Nacional, a bancada do Novo apresentou uma proposta de redirecionamento do uso dos recursos do fundão eleitoral para a saúde e foi prontamente rejeitada pelo Congresso Nacional. Tiveram poucos parlamentares de outros partidos que se somaram ao Novo nessa batalha e, infelizmente, por uma derrota cachapante da maior parte dos partidos e parlamentares do Congresso Nacional, nós não conseguimos fazer isso. E dito e feito, não à toa que nós vimos uma série de candidaturas que antes eram inexpressivas fazerem aí recordes de votação usando e abusando de dinheiro do fundão eleitoral. E também tivemos casos, como foi o caso em São Paulo, da Joyce Hasselmann, que botou a mão numa bufunfa pública gigantesca e conseguiu uma votação pífia, ou seja, se juntar ali o valor que ela pegou, que foi algo em torno de 7, 8, 9 milhões de reais, e dividir pelo número de votos que ela fez, o custo do voto dela foi caro, para dizer o mínimo. Né? Com certeza. Duplamente caro. Com certeza, muito caro. E nós tivemos inúmeros casos de candidaturas que usaram e abusaram de dinheiro público e não conseguiram ser bem-sucedidas nas urnas. O que não costuma ser o caso. Geralmente aí você consegue com o dinheiro, até mesmo em políticas mais tradicionais, fazer o toma lá da cá. Tem muitas candidaturas, é preciso dizer, não vamos ser hipócritas, de que fazem ainda hoje a compra de votos, compram favores, compram militância e com isso também conseguem ter maior apoio nas urnas. Houve diversos casos de boca de urna também em Porto Alegre. Eu mesmo flagrei e denunciei bocas de urna em alguns colégios eleitorais de Porto Alegre no dia da eleição. Todo candidato é fiscal de urna e por isso eu fiz esse meu trabalho também enquanto candidato, circulando em alguns colégios eleitorais e denunciando esses casos. E a minha votação de 14.279 votos, acho que eu preciso dizer aqui que não é uma votação do Felipe Camozata, é uma votação do Partido Novo em Porto Alegre, dos 14 candidatos. Aliás, a Mari muito bem reconheceu as candidaturas do Novo, que eu considero aí o time mais brilhante de candidatos que nós vimos nessa eleição, pessoas extremamente qualificadas que passaram por processo seletivo, fizeram provas, entrevistas para serem candidatos, ou seja, qualquer um dos 14 candidatos Macalossi estaria completamente apto a assumir uma cadeira na Câmara Municipal de Porto Alegre sem envergonhar o eleitor, sem fazer aquilo que a gente muitas vezes acaba sentindo repulsa da política, que seja o aumento de salário na surdina, seja o uso descarado de verbas de maneira desnecessária, seja alguma votação esdrúxula aí que justamente cria naquele cidadão, no eleitor, aquele senso de não representação e o afasta das urnas, como a gente viu hoje, ou melhor, como vimos no domingo, muita abstenção. E eu faço questão de reconhecer nominalmente esses 14 candidatos do Novo, porque eles que possibilitaram que eu estivesse aqui e que a Mari hoje também estivesse na condição de eleita. Foram eles a Ana Coronel, o Fábio de Deus, a Mari, que está aqui eleita, a Elisa, o Gregor, a Viviane, o Juan Saavedra, o Vitor, o Greg, o Bernardo, o TJ, a Samila e o professor Amaral. Então, um time de candidatos aí certamente diferenciado, que fariam a diferença enquanto vereadores, mas que também fizeram a diferença enquanto candidatos, certamente. Deixa eu perguntar, vocês pretendem, como partido agora, com uma bancada, fazer o que outros partidos costumam fazer, quer dizer, revezar talvez uma das vagas para que alguns desses possam, durante algum tempo, atuar na Câmara de Vereadores? No meu primeiro mandato eu fiz isso, Macalossi. Tiveram algumas circunstâncias em que eu me licenciei, a licença de interesse pessoal, ou seja, aquela que eu não recebo acho errado fazer isso, ok? Eu não acho errado. Não, acho que isso qualifica os quadros. Se as pessoas, às vezes, muitos suplentes, aliás, têm voto para estar na Câmara e não estão por causa do consciente eleitoral. Né? Verdade, Um verdade. fato.
Nesse caso, né, no caso do Novo ali, né, eu tive algumas licenças de interesse pessoal, que é a licença onde eu retiro, onde eu saio do mandato sem receber nenhum dinheiro para isso, ou seja, não fico recebendo salário, e o suplente assume e desempenha o mandato. Então a gente fez isso, se não me engano, foram 3 ou 4 ocasiões, onde o meu suplente atual, né, que é o Lino Zin, assumiu, inclusive durante a discussão do projeto do IPTU, também o Fabrício Lunardi, que é o segundo suplente, também assumiu durante discussões também da Câmara Municipal e ajudaram, portanto, a mostrar que não só o titular da cadeira, que sou eu, tem aí competência para executar sua função, como também o nosso time de candidatos, e eles foram muito felizes no seu desempenho do mandato quando eles assumiram, e mostrar que também eram extremamente qualificados, competentes, inclusive a forma com que eu geralmente digo, né, quando eu vou para alguma palestra, né, do Novo e falo sobre a excelência que é o time de candidatos, é justamente que quando eu retornei da Câmara na minha primeira licença, foi justamente no debate da primeira apresentação do projeto do IPTU, eu retornei de 3 dias de licença de interesse pessoal, tinha feito uma viagem à Alemanha para um curso de políticas públicas locais, e quando eu cheguei, alguns colegas meus vereadores disseram que ainda bem que eu tinha retornado porque o Lino estava pegando pesado demais com aqueles que queriam aumentar impostos. Ou seja deu um excelente recado. Tu é um moderado. Eu fiquei moderado aos olhos desses vereadores que estavam aí querendo aumentar impostos. Então, um reconhecimento justamente do alinhamento da bancada do Novo, alinhamento dos nossos candidatos e preparo. Mari, tu é radical ou tu é moderada que nem o Camozzato? Bom, eu acho que, né, ainda não tive a oportunidade de estar, né, no papel, mas eu sou empreendedora e eu tenho uma barbearia com mais de 10 homens. Então, algumas vezes eu tenho que pegar firme, sim, porque, né, uma mulher por trás, a gente tem que ser moderada em alguns locais, mas ele também precisa saber também. Tu é proprietária de uma barbearia. Exatamente. Não é de um salão de beleza, de uma barbearia. Uma barbearia. Então, eu digo que daquele jeitinho feminino, nós precisamos também se posicionar e saber aí ser moderada quando precisa, mas também ser um pouco mais forte, porque, né, a gente dessa maneira que algumas vezes a gente precisa também se posicionar. Tu vê, Macalossi, que se ela fosse eleita pelo PSOL, talvez ela usasse a frase do Che Guevara, aquela, né? Hay que endurecer, pero nunca, sem perder la ternura jamás. Eu vou trazer aqui um assunto, eu gostaria dos comentários de vocês a respeito. Camozzato, com essa votação de 14 mil, fica, digamos, em bons termos a estratégia do Novo de não ter candidato a prefeito? Ou vocês olham para essa tua votação e pensam, bom, quem sabe se a gente tivesse o Camozzato concorrendo à majoritária, ele estivesse agora perto ou até mesmo no segundo turno, ou ele conseguiria um conjunto de votos, chamaria a atenção, porque isso é usado como estratégia, né? Sim. Você chama aí o candidato a prefeito ajuda a dar destaque aos candidatos a vereador. Talvez elegendo mais vereadores, tu ficando de fora, mas elegendo mais vereadores. Como é que vocês veem essa não participação do Novo na majoritária? Tu foste sempre muito cotado para ser candidato a prefeito aqui na cidade e acabou concorrendo à reeleição. Vou começar por ti, depois a Mari. É uma boa pergunta, Macalossi. A minha especialidade são boas perguntas. É uma boa... e ao contrário da Manuela, não vou reclamar, tá, Macalossi? Porque eu sei que a Manuela reclamou, mas ao contrário da Manuela, não vou reclamar das perguntas. Eu acho o seguinte, tá? Primeiro, nós temos... Estamos rindo aqui no estúdio. Mas, primeiro é o seguinte, se eu fosse candidato a prefeito, existe sim a possibilidade de que eu estivesse com uma boa votação, tivesse feito uma boa votação como candidato a prefeito. Ninguém sabe. Ou talvez ir para o segundo turno. Uma incógnita, não sei dizer, não sei responder. Né? Mas, o fato é o seguinte, o Novo talvez não tivesse 2 vereadores agora eleitos. Né? A votação podia ter mais. Podia. Vai que tu beira aí o segundo turno, ou ficar próximo ali da linha de frente. Pois é, mas aí você vê. Não se sabe, né? Aí você vê, o Sebastião Melo... De qualquer modo, tu ajudou. Sebastião Os 14 Melo. votos, tu ajuda a criar consciente eleitoral. Com certeza. Sebastião Melo, candidato do MDB, não conseguiu, enquanto candidato à prefeitura, fazer com que a bancada do MDB crescesse. Gustavo Paim, candidato a prefeito pelo PP, não conseguiu fazer com que o PP tivesse uma bancada maior também não cresceu. José Fortunati, que foi candidato em quase todo o período eleitoral pelo PTB reduziu sua bancada pela metade.
Ou seja, a candidatura executiva ela não é uma garantia de que você vai aumentar ou manter a sua representatividade no legislativo. E essa é uma coisa que preocupava bastante a mim e ao Novo. Né? Não adianta você fazer um executivo se você não tem apoio da Câmara. E o Novo tinha até então um só vereador, aliás, ainda tem, né? A Mari assume no dia 1º de janeiro, mas ainda tem um só vereador. O que torna a estratégia de lançar um candidato a prefeito, que atualmente já é vereador, né, na expectativa de fazer novos vereadores, um tanto quanto arriscada. Além disso, né, o Novo quis sim ter candidato à prefeitura. Nós tivemos alguns nomes que participaram do processo seletivo. Infelizmente, nós não conseguimos ter um candidato apto a desempenhar a função da candidatura. Nós não acreditamos em ter um candidato só por ter, né, só para preencher a vaga. Nós queremos sim candidatos competitivos e capazes de ser eleitos, realizarem um bom trabalho, né? E por isso também que a gente tem esse rigor na qualificação dos quadros que vão concorrer. Não queremos colocar como opção para o eleitor um candidato que a gente não acredite que tenha condições de fazer um bom mandato. Mas é importante destacar que nem sempre isso dá certo. Lá em São Paulo, o candidato do Novo que passou pelo processo, depois tem um monte de problema lá, inclusive com fraude no currículo. Aí virou bolsonarista e não se sabe o quê. Mas e tal. tu vê que mesmo no caso do candidato lá de São Paulo, ele Qual é o nome dele? O Felipe Sabará, Sabará. ele passou Esse pelo daí processo. despontou para o anonimato. Ele passou pelo processo seletivo, mas teve sua filiação e sua expulsão determinada por conta dos próprios filiados que denunciaram a sua fraude curricular na Comissão de Ética Partidária, e o próprio partido tomou providências porque ele fraudou o próprio processo seletivo. E por isso que ele foi expulso. Ou seja, a instituição funcionou como deveria funcionar. Né? Porque é impossível, com mais de 800 candidaturas no Brasil inteiro, você fazer fact-checking de currículo. Imagine a equipe... Às vezes não dá certo nem para o Ministério da Educação. Exatamente. Né? Imagine a equipe do Novo, né? Um partido formado, em sua maioria, por voluntários, ligando para as universidades federais e estaduais particulares do Brasil inteiro para verificar se a Mari concluiu o mestrado dela na URGS ou não, se está no banco de dados o nome dela, ligando para cada uma das universidades para conferir dos colégios, né? Enfim, dos cursos de inglês, dos cursos no exterior, para verificar se o nome consta no banco de dados. Então, eu acho que, nesse caso do Felipe Sabará, a instituição funcionou muito bem, as regras funcionaram muito bem, a Comissão de Ética Partidária cumpriu o seu papel e a denúncia foi acatada antes mesmo do pleito se iniciar. Né? Inclusive, ele acabou, a vice acabou também desistindo do pleito e, com isso, a chapa caiu, ele não foi candidato. Então, uma pena, né? Obviamente, nós queríamos ter candidato, mas nós não levamos ao eleitor uma opção que não era viável e que tampouco condizia com os valores e princípios do partido. Mari, acertaram em não ter candidato, então? Eu, participando agora realmente de uma corrida eleitoral, eu vejo que até pessoas que são de fora da política, ir para dentro da política e assumir um papel numa executiva... Desculpe, mas além do Camozat também foi especulado o nome... Estou me servindo água, desculpe. Foi especulado o nome do Marcel Van Hatten também. Do Marcel Van Hatten, do Fábio Ostman, de alguns outros nomes. Exatamente. Pode continuar, Mari, desculpe. Então, acredito que pessoas de fora da política entrar direto numa executiva é algo muito difícil. Eu acredito que a gente está fazendo um grande trabalho, consolidando um trabalho no Legislativo. Acredito que daqui a 2 anos estaremos, né, a ideia, a gente está conseguindo aumentar também na Câmara de Deputados. E né, eu acho que a gente tem um trabalho muito grande no Legislativo e eu acredito que o Executivo, até ter pessoas não preparadas, é pior. Então, por isso que hoje uma pessoa vindo de fora da política e vendo como o processo seletivo é importante. E é importante também para a gente estar respaldado depois como partido. Mari, tu acredita que dentro do Legislativo existe falta de percepção da vida real das pessoas que trabalham? Eu acredito que existe uma certa dificuldade de entender e por isso que a gente precisa realmente ter representantes da sociedade. Eu vivi na pele o fechamento das empresas, agora a pandemia. Eu vi minha barbearia fechada, eu tive que pagar, né, o IPTU, eu tive que viver uma vida... IPTU mais caro, inclusive. IPTU mais caro. Então, nós negociávamos aí com os aluguéis, a gente baixou o aluguel e todos nós, empreendedores, tivemos como negociar com os proprietários dos imóveis, mas ninguém conseguiu negociar com o prefeito. Então, acredito que quem tem, né, a pele em risco, né, quando a gente tem aquele livro Arriscando a Própria Pele, ela é uma pessoa que tende a, né, trazer mais os seus valores, seus princípios daquele, né, aquele burocrata que não tem realmente a pele em risco diante das decisões que ele toma. Então, realmente acho que a gente precisa ter a representatividade na Câmara de pessoas que têm a sua pele em risco mesmo, diante das ações que a Câmara vai tomar.
Muito bem. Vamos aproveitar para falar sobre a composição da Câmara, porque a composição da Câmara de Vereadores em Porto Alegre promete embates interessantíssimos, já que há ali uma bancada também de partidos mais à esquerda, inclusive mais à esquerda que os partidos à esquerda que já compõem a Câmara de Vereadores. E mesmo dos partidos que compõem a Câmara de Vereadores, você pega ali o PT, por exemplo, os parlamentares do PT que foram eleitos, eles têm um posicionamento ideológico muito mais forte do que os que estavam até então. Você tinha lá o Comaceto, que é um sujeito que tem um posicionamento moderado, e você tem também o Adericial, que também é um sujeito que tem um posicionamento em geral moderado. E daí entra o Jones Reis, que eu já veio aqui no programa, vou convidá-lo para vir, mas ele é mais incisivo nas suas colocações, né? Já liderou manifestações, inclusive lá na Câmara de Vereadores. Liderou uma invasão de plenário. O Leonel Hadi, que também liderava o grupo dos policiais antifascistas. Então, quer dizer, o perfil da bancada de vereadores de esquerda, independente do partido, ela também assume uma conotação mais ideológica. Vamos botar na tela, então, aí a composição da Câmara de Vereadores, que nós desenvolvemos, colocamos ontem no ar, vamos continuar usando ao longo da semana. Vamos botar no ar. Aí, então, só 4 cadeiras, o PT 4 cadeiras, o PSDB 4, PTB, MDB, Novo, Republicanos, PDT, PCdoB e Progressistas. Ali, mas a partir do Novo, 2. Então, PTB e MDB, 3 cadeiras, Novo, Republicanos, PDT, PCdoB, Progressistas, 2 cadeiras cada um. E depois os demais partidos, 1 cadeira cada. Só o PT soma ali, dá 8, mais 4 PDT, PCdoB, já são 12, digamos assim, que poderiam ser colocados imediatamente à esquerda e mais liberal os 2 do Novo, vocês 2, e eu não sei exatamente nos demais quem poderia se enquadrar, talvez a Fernanda Bart, do PRTB, né? O Gessé Sangalli, do Cidadania, também é um liberal. Também. Eu não sei se tu vai aceitar a companhia entre os liberais do Ramiro Rosário, eu colocaria pelo menos... Social-democrata. Próximo a isso, mas mais próximo a vocês do que certamente do que ao PSOL, né? Com certeza. Comandante Nádia também. Comandante Nádia, enfim. Mas vai haver um equilíbrio de posicionamentos. Como é que tu espera aí? Vai ser mais aguerrido o combate na Câmara de Vereadores na próxima legislatura do que foi nessa, Camozato? Depois eu vou pedir para a Mari também responder essa. Eu considero que tende a ser. Tende a ser. E eu vou usar a palavra tende, em vez de vai, pelo seguinte: quando eu assumi o mandato, nós tínhamos Fernanda Melchiona e Sofia Cavedon lá na Câmara. Eu lembro muito bem do meu primeiro mês de mandato que eu prontamente fui classificado como integrante da bancada da bala. Por conta de defender o direito à livre defesa com arma de fogo. E a vereadora Sofia... Da Bíblia? Tu era da Bíblia também? Eu sou católico, né? Minha família é católica, mas eu não tenho uma origem, né, evangélica ou cristã praticante, que nem são alguns vereadores que são ligados à igreja, como é o caso dos 2 vereadores do Republicanos, né? Um deles, inclusive, é pastor, ou mesmo o Hamilton Sosmaier, que é pastor também de igreja. Então, tem esse perfil um pouco diferente. Mas no caso da Câmara, nessa composição atual, eu acho que o que nós veremos é o seguinte, Macalossi. O PT, por exemplo, alterou seu perfil. Vereadores que eram bastante tradicionais e que são da velha guarda, da velha esquerda porto-alegrense, foram substituídos pela nova esquerda. Uma esquerda identitária, né, e uma esquerda mais corporativista. Mais corporativista. Mais corporativista. Jonas Reis liderou, por exemplo, os sindicatos municipários. Sim. Né? Ele liderou a invasão do plenário quando nós votamos um dos projetos de reforma previdenciária. O Leonel Hadi... Aliás, eu vou perguntar para ele quando ele vier aqui, eu vou perguntar mesmo se ele vai achar natural que invadam o plenário durante votação em que ele esteja externando o voto dele. Eu vou perguntar isso para ele. Leonel Hadi, também um sujeito extremamente radical, é um extremista dentro do seu partido também. Extremista, vou usar a palavra... Extremista. Um extremista. Por que ele classifica como tal? Por exemplo, durante o pleito eleitoral, ele fez vídeos atribuindo à campanha do Novo Caixa 2 e de mega empresários e uma série de mentiras absurdas. Vocês acionaram a justiça contra ele?
não sei se o Novo chegou a adicionar à justiça. Né? Eu, em meio à campanha eleitoral enquanto candidato, não quis perder meu tempo, tamanha era a baboseira que ele estava falando. Né? Já que o Novo não só tem uma total transparência nos recursos, né? A gente teve maior número de doadores pessoa física e também o Novo nunca se envolveu em nenhum caixa 2 de grande empreiteira que nem o partido dele. Então, assim, eu não quis perder meu tempo com tamanho despautério. Então, assim, tanto o Leonel Hadi quanto o Jonas Reis têm um perfil muito mais radical, são mais extremistas. Também aqueles que foram eleitos pelo PSOL, né? Não só a Karen Santos, como também o Matheus Gomes, também tem um perfil bastante extremista. A Karen e o Matheus eram integrantes do PSTU, são membros de grupos aí que são considerados radicais dentro do próprio PSOL. O Matheus Gomes, ele liderou uma série de manifestações dentro da universidade, com bloqueios de ruas e tudo mais. A Karen Santos também. Então, assim, eu vejo a Karen Santos no Pedro aqui Ruas, hoje à tarde, no portal. Sim. Eu vejo no Pedro Ruas e no Roberto Robaina políticos mais sêniores, mais maduros, embora também divirja das ideias, né, discorde do que eles defendem, eles me parecem ser pessoas que dialogam mais, têm uma postura um pouco diferente desses novos entrantes. Então, nós temos uma bancada de esquerda que aumentou em o número de seu componente. Se a gente somar ali PSOL, PT, PDT e PSB, né, o que é tradicionalmente de esquerda, foram de 12 para 13 integrantes, então foi uma cadeira a mais, mas ela se radicalizou muito mais. Do outro lado do espectro, nós também temos alguns novos entrantes que também têm uma posição ideológica mais firme para a direita, né, que a gente comentou aqui, por exemplo, da Fernanda. A Fernanda Bart é uma integrante que também vem aí do PRTB, partido do vice-presidente Foi Mourão. Do Novo, né? Ela concorreu a deputada estadual pelo Novo. Né? Concorreu a deputada estadual pelo Novo, depois saiu, tem uma verve mais bolsonarista, inclusive, e justamente tem uma postura mais conservadora, mais à direita. Além disso, nós temos... A Fernanda vai estar aqui ao longo dessa semana. Estará aqui amanhã. Nós temos a comandante Nádia, que se reelegeu, que também tem uma postura bem de direita também. Já tem um trabalho reconhecido também, fez uma boa votação. O Gessé Sangalli, que se elegeu aí, que é um liberal que era vereador em Viamão e agora se torna vereador na cidade de Porto Alegre, que tem uma pauta também bastante alinhada com a pauta que o Novo defende, ele no seu particular. Estou tentando pensar agora aqui, o Alexandre Bobadra, do PSL, partido aí que então conduziu o presidente Jair Bolsonaro à sua eleição e que também ele se identifica como um seguidor de Jair Bolsonaro, então também um perfil à direita. Então nós temos alguns elementos, né, mais contundentes à esquerda e à direita também nessa Câmara, o que tende a levar a mais embates. Nós tínhamos, né, na legislatura passada... Vamos pedir, né? Desculpe, Camusato, vou pedir para a produção, a Melanie me lembrou que nós temos também aí os nomes dos vereadores todos eleitos. Vamos botar na tela aí para nós? Então fica mais fácil de o público acompanhar enquanto a gente está comentando, né? Pode continuar. E nós tínhamos na legislatura passada poucos vereadores que faziam um confronto ideológico. Agora tem mais. Com as bancadas de esquerda. Agora tem mais, exatamente. Tem mais. Então agora Tinha Ricardo Gomes. O confronto será mais ideológico, né? Alguns nomes que faziam um confronto ideológico que foram substituídos, né, ou não estarão nessa próxima legislatura. Vereador Walter, que agora não mais é vereador, porque concorreu a prefeito, né? O Vambert de Lorenzo, que não se reelegeu, também fazia um embate mais ideológico. Então são alguns nomes aí que agora não estarão nessa próxima legislatura. Mas, por outro lado, o debate ideológico ganhou alguns integrantes, como eu falei, né, esses que eu mencionei agora há pouco, o Gessé Sangalli, o Alexandre Bobadra, a Fernanda Bart. Dá para se dizer, né, Camusato, que também surgiu aí na Câmara de Vereadores uma bancada da segurança pública, né? A gente já tinha ali o César Schimmer, a Nádia, você coloca ali também o Iqueda. O Iqueda não se elegeu, na verdade. Ele não se elegeu, ele é suplente da Fernanda Bart. É verdade, ele é exatamente. Suplente. Mas sim, tem alguns representantes muito claros da segurança pública. E o Hadi também da segurança. Eu não sei se eu atribuiria ao Leonel Hadi uma representante da segurança, né? Dado o que ele defende, policial, né? Ele é policial. Tu vê. Mas eu não considero ele um representante da segurança pública, já que o que ele promove, na verdade, na minha opinião, respeito, claro. Né, diverge, claro. Na minha opinião é insegurança. Sua opinião, não é segurança, é insegurança. Né? E acho que aqui começa também a nossa diferença e o debate ideológico. Tenho certeza que vai ser um debate riquíssimo na nós Câmara. Não. Acho que nós nos alinhamos até, eu sou um liberal. Mas... Não, nós eu digo entre eu e Leonel. Perfeito. E acho que nós teremos aí também
a bancada, talvez, né, a composição que no Congresso é atribuída como centrão, né, aí também... A bancada de centro é a maior e ela é pluripartidária. Exatamente. Né? Acho que esse é o ponto. E que vai ser a grande incógnita, né? Conforme a prefeita ou o prefeito eleitos, né, para que lado ela vai pesar. Afinal de contas, são 19 votos para ter maioria na Câmara. E se de um lado nós temos 13 vereadores identificados com a esquerda e boa parte deles de extrema esquerda, de outro lado tem alguns vereadores identificados com a direita, né, ou com os liberais, conservadores, e que também estão em números menores do que os 19 votos. Então, certamente, o meio será fundamental para determinar. Eu vou dizer que eu não vejo nesse quadro de visão aí, vamos colocar de novo aí na tela o número, as bancadas, não os vereadores, vamos colocar nas bancadas aí na tela para o nosso público. Eu não vejo nesse quadro de partidos dificuldade de nenhum dos dois candidatos a prefeito eventualmente compor uma maioria. Sim, também não vejo. Porque você tem esse núcleo de partidos de centro que podem, né, apoiar tanto um lado quanto o outro. De fato. E essa é a minha grande preocupação enquanto liberal, enquanto membro do Partido Novo. Né? Se torna, portanto, fundamental que Porto Alegre não eleja Manuela Dávila. Na minha opinião, porque senão nós rumaremos, né, se Porto Alegre já está ruim, rumaremos a um desastre enquanto município. A gente teve aí durante o início da gestão Marquesão uma série de reformas que foram votadas para fazer ajuste de contas públicas. Nós ainda temos muitos serviços públicos precários e muitos deles herdados da péssima gestão pública que o PT conduziu na Prefeitura de Porto Alegre. Lembrando que a própria Manuela e seu vice Miguel Rosseto representam esse conjunto de ideias e de más práticas de gestão que levaram Porto Alegre a chegar onde ela chegou. Hoje nós não somos uma capital que se destaca no Brasil, nós temos talvez nos destacado pelas más práticas e pelos afastamentos de investimentos, empresários, cidadãos que escolhem ir para outros lugares e não mais ficar aqui. E nós precisamos justamente mudar de rumo, né? Voltar a ter façanhas da qual nos orgulhar. E acho que Manuela não é a candidata que leva a esse destino. Então, me preocupa muito esse segundo turno e, obviamente, né, numa condição onde eu tenho que escolher entre Manuela Dávila e Miguel Rosseto e, de outro lado, tem a Sebastião Melo, que, na minha opinião, é um sujeito identificado de centro-esquerda, mas que tem um liberal como Ricardo Gomes e seu vice, não me resta dúvida, senão né, manifestar meu voto, apoio, enfim, torcer para que eles se elejam. Muito bem. Lembrando que essa é a opinião do vereador Camozato, né? Isso, não é a opinião do Partido Novo, é a opinião não é a opinião pessoal da RDC também. Eu acho que é importante, na questão de mantenimento da isonomia da emissora, nós vamos trazer também os vereadores aqui da esquerda para falar sobre o resultado das eleições. Todos serão convidados a participar do programa, todos os vereadores eleitos serão convidados a participar, tanto aqui do nosso programa à noite, quanto do portal RDC. Mari, eu quero trazer uma pauta envolvendo a questão da composição da Câmara, e depois nós vamos para o intervalo, mas eu quero trazer essa pauta que eu acho fundamental. As esquerdas, elas construíram um discurso, e aliás hoje foi alvo de uma polêmica envolvendo o Walter Nagelstein, criaram um discurso político focado na segmentação da sociedade. Isso me parece claro. Mulheres, negros, gays, índios e assim por diante. E tem um efeito político muito claro. Ocorre que nós temos agora vereadoras eleitas que não havia com essa força na legislatura anterior, que é a atual, vereadoras eleitas com um perfil mais à direita ou até... Claro, se nós pegarmos ali a Mônica Leal, ela tem um perfil mais à direita, a própria Nádia, mas identificadas com o liberalismo e com essa nova gama de atores que surgem de movimentos, inclusive movimentos de rua, de direita ou liberais, não havia. Então, você e a Fernanda Bart, principalmente, eu diria... Com isso, você, a Fernanda Bart, a Nádia, talvez a Mônica, juntas, dá para se equiparar e dizer as coisas não são bem assim, quer dizer, as mulheres não são necessariamente de esquerda. Exato, Guilherme. Realmente, eu tive a oportunidade de estar vivendo muito na rua essa eleição e vi muitas mulheres comentando que queriam votar em mulheres. E sempre foi uma consideração que eu coloquei, a importância da gente votar em mulheres com conteúdo. Não basta ser mulher,
também tem que ter conteúdo. E o que a gente vê aqui nesse vitimismo da esquerda, por vezes, né, se cria essa ideologia de votar em mulheres, porque mulheres supostamente deveriam votar em mulheres. E ressalto aqui um pouco, Guilherme, que eu fui processada 4 vezes ao longo da minha campanha. 4 vezes. E ganhei eu todas. vi que durante a campanha você postou nas suas redes sociais coisas relativas a fake news que estavam sendo difundidas em relação a você. Exato. Teve aí uma última situação que tinham vinculado, eu tenho uma cidade no meu nome, Mariana Pimentel, então vincularam uma fake news vinculada ao PT. É uma cidade homônima, não é uma homenagem. Não, né? Exatamente. Não ia ser muito nobre. Né? Mas assim, recebi, por exemplo, uma situação do episódio de uma ação da própria Manuela Dávila, no qual eu fiz um stories às 6 da manhã, sendo que na época eu tinha 3 mil seguidores no meu Instagram e ela 2 milhões, e ela me processou por um stories, no qual eu estava colocando aí a minha opinião sobre as propostas dela para a Prefeitura de Porto Alegre. Então a gente já vê, Guilherme, como a gente vai ter que trabalhar juntas, né, nós 4, e também juntar outras mulheres que não são da extrema esquerda e trazer essa transparência, porque sim, nós temos mulheres muito boas, temos na composição da Câmara e nós precisamos ser bem representadas. Não basta ser mulher, e por isso que hoje eu trago aqui esse apelo também para as mulheres. Não precisa só votar em mulher, a gente tem aí todo um marketing em cima da Manuela Dávila, dela ter mudado até o jeito dela ser, né, até a vestimenta, e criado uma trajetória um pouco mais maternal. E eu acredito que a gente pode refletir, e nós, mulheres, podemos não eleger Manuela e eleger Sebastião Melo mais adequado, principalmente para a liberdade das mulheres. Sabe por quê, Guilherme? Porque Manuela Dávila, ela é contra a abertura das escolas. Então, nós temos milhares de mulheres desempregadas no Brasil todo, porque a esquerda fala, fica em casa. E fica em casa quem? As mulheres que ficam em casa com seus filhos e perdem seu espaço no mercado de trabalho. Então, a hipocrisia da esquerda, a gente vai ver perdendo mulheres, nós, espaço e liberdade, né, na sociedade que a gente tanto luta, ganhando aí trabalho, tendo renda e daí sendo independente. Então, gurias, eu falo gurias porque, né, sou uma guria e me refiro aqui às gurias de Porto Alegre, não precisa votar em mulher. Vamos votar em mulheres que nos representem, que representem a nossa liberdade e representem tudo que a gente luta, que, né, é independência financeira, conseguir trabalhar. E sim, a gente precisa ter escolas abertas e ter, né, poder exercer a nossa maternidade na plenitude que a gente puder exercer. Então aqui eu coloco meu comentário, sendo uma mulher e falando para outras mulheres aqui também. Tudo bem, vamos fazer intervalo, nós voltamos na sequência, estamos aqui com os 2 vereadores da bancada do Novo, a Mari Pimentel, vereadora eleita, e Felipe Camozzato, vereador reeleito. Estamos falando aí sobre o partido, vamos falar depois sobre os resultados do Novo em geral. Aqui no estado do Rio Grande do Sul também o Novo elegeu 2 vereadores em Caxias, mais um vereador em Canoas, em Santa Cruz do Sul. Tem um tweet do João Amoedo bem polêmico que eu vou colocar no ar, vamos ler o que ele escreveu e vocês fiquem conosco, nós já retornamos. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas. Hoje no nosso programa participam Mari Pimentel, vereadora eleita aqui na capital, Felipe Camozzato, vereador reeleito, os 2 pelo Partido Novo. Estamos falando sobre o Partido Novo, o resultado do Partido Novo nas eleições municipais. Eu quero mandar aqui um abraço para o Tenente Coronel Deputado Zucco, que está na nossa audiência, mandou mensagem aqui e deixa eu ler aqui o que ele mandou. Deixa eu só pegar aqui, eu até respondi já ao Zucco pelo WhatsApp, mas eu faço questão de registrar a audiência que acho que merece ser saudada. Parabéns pelo programa, Guilherme, sua posição e preparo são crescentes. Amigo, vamos em frente. Um abraço, Zucco, obrigado pela audiência, obrigado aí pelo prestígio. Muito bem, o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Também de Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp, você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa.
Eu vou pedir para a Melanie, da produção, pegar ali o tweet do João Amoedo. Vamos botar no ar. A postagem do João Amoedo não foi um tweet, mas também foi uma postagem no Facebook. Pegamos a postagem no Facebook. O João Amoedo concorreu a presidente pelo Partido Novo, foi presidente do partido durante muito tempo. Ele não é mais o presidente do partido, mas é uma figura simbólica muito forte no partido, é muito associado, e eu acho que, inclusive, de forma errônea, ao posicionamento do Novo. Mas, de qualquer maneira, como é uma referência, como concorreu a presidente, é importante destacar. Ele diz o seguinte: o nosso desempenho em 2020, diferente das duas eleições anteriores, ficou aquém daquilo que se esperava do Novo. Isso não tira o mérito e os parabéns aos eleitos e os candidatos alinhados com os valores da instituição, mas deve servir como um alerta e reflexão. Estratégia, capacidade de execução, unidade, visão de longo prazo, coerência e humildade precisam estar sempre presentes na atuação do Novo. É importante valorizar os resultados, porém é mais importante identificar e aprender com os erros. Só assim continuaremos a crescer e ser de fato uma instituição que represente a esperança de mudança para o país. Então está aí a postagem do ex-presidente do Partido Novo, ex-candidato a presidente, João Amoedo. Camozato, a que se deve esse pessimismo do João Amoedo em relação ao Novo? Olha, o Novo foi mal, no geral? Minha dúvida, na verdade, é sobre esse posicionamento do João. Chegou a falar com ele? Não falei com ele, mas a minha dúvida sobre esse posicionamento do João é se ele está se referindo a aprender com os erros, se ele está se referindo dele ou da instituição como um todo. Porque eu acho que o João, especialmente no período mais recente, desde que concorreu à presidência e depois começou o mandato do presidente Bolsonaro e da bancada federal do Novo, ele tem incorrido em alguns tropeços, na minha opinião, enquanto figura do partido, né? Ele que hoje é um filiado, ele não ocupa posição na direção do partido, tampouco em algum outro diretório ou mesmo conselho. E o que eu quero dizer com isso, com esses deslizes que eu acho que ele tem cometido, é porque justamente essa tentativa, muitas vezes, de se mostrar com a razão e de tentar agredir pessoas, né, atacar pessoas e não ideias, acabam afastando ele justamente daquilo que ele ajudou a construir, que no Novo nós temos muito claro de que nós debatemos ideias, nós debatemos projeto para o país e nós evitamos debater pessoas. E por isso... Mas ele vem debatendo pessoas na sua avaliação? Eu acho, na minha opinião, que ele debate muito Bolsonaro. Ele faz questão de dizer que ele é um opositor a Bolsonaro e gostaria que o Novo fosse oposição ao governo Bolsonaro, enquanto que nós sempre tivemos uma linha muito clara de que nós somos independentes e a favor daquilo que é bom para o país e contra aquilo que a gente acha que não é bom. Quer seja de quem venham, né? Desculpe, Camozato, mas eu vou ter que lhe interromper nesse sentido. Eu li por aí algumas análises dizendo que existe hoje uma guerra interna dentro do Partido Novo entre uma ala, que seria uma ala mais bolsonarista ou mais simpática ao bolsonarismo, e uma outra ala que seria mais ligada ao João Amoedo e, portanto, mais crítica ao bolsonarismo. Eu vou pegar aqui um caso do deputado estadual, Fábio Ossmann, que é um crítico do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, já se engalfinhou com ele pessoalmente, engalfinhou não numa pancadaria, mas retoricamente num debate, antes mesmo do processo eleitoral. Há uma divisão no Novo em relação a isso? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o que há, de maneira mais clara, o João Amoedo, ele teve um papel muito importante na fundação do partido. Ele é um sujeito que tem uma trajetória incrível. Eu admiro muito a pessoa, João Amoedo, o profissional João Amoedo, mas eu venho divergindo de muitos posicionamentos mais recentes do João, especialmente porque o exemplo do Fábio Ossmann, nosso deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul, é perfeito. O Fábio é um deputado que diverge muito com o Jair Bolsonaro, mas não tem medo de elogiar e apoiar aquilo que de correto ele faz, né? E a gente tem visto uma série de coisas, especialmente da pauta da economia, né, a agenda econômica do governo Bolsonaro, que no início do governo eram muito prementes, né, e que foram apoiadas pela bancada federal do Partido Novo e também pelos demais mandatários, e que, no caso do João, a gente, pelo menos da minha opinião pessoal aqui, né, eu estou dando, eu vejo muito ele criticando e fazendo questão de ser oposição e muitas vezes fazendo aquele papel que a gente tanto não gosta de ver, de oposição pela oposição. Eu acho que isso não é saudável no debate de ideias. Eu discordo de várias das agendas, vários dos projetos, né, que também o governo Bolsonaro tem conduzido mais recentemente. Eu discordo da nomeação do Cássio Nunes, discordo da ideia da CPMF, enfim, tem várias discordâncias que a gente pode apostar e nem por isso eu deixo de reconhecer e valorizar aquilo que de correto é feito.
né? E torço para que o governo federal consiga conduzir sua agenda, especialmente de reformas. A reforma administrativa é necessária, tributária é necessária, aplaudir a reforma previdenciária. Mas as reformas que foram apresentadas foram reformas pífias, né? Quer dizer, eu gostaria tristes, de muito mais profundas, sem dúvida, mas tampouco, né, as reformas que o governo Marquesi apresentou em Porto Alegre, que também, na minha opinião, poderiam ser muito mais profundas, eu apoiei, porque eu acho que é melhor tê-las do que não tê-las. E eu acho que essa posição de independência talvez seja uma das maiores riquezas que o Novo traz para a política brasileira. Que você não é preciso o partido ser de oposição ou ser governista e dizer amém para tudo ou ser contra tudo. A gente pode ponderar aquilo que é bom, aquilo que é ruim, fazer a crítica construtiva, fazer justamente a apresentação de soluções e alternativas, trazer os bons exemplos. E eu acho que nesse aspecto, os mandatários do Novo, aqueles que têm mandato, os parlamentares do Novo, né, e também Romeu Zema, têm feito um trabalho muito bom. É um trabalho impecável, não à toa que a bancada do Congresso Nacional do Novo está entre os melhores parlamentares do Brasil no ranking dos políticos. Os deputados estaduais do Novo conseguiram agora, recentemente, impedir aumentos de impostos do governador Eduardo Leite. As bancadas de vereadores que nós tínhamos aí, Brasil afora, que agora vão ser reforçadas, também fazendo um trabalho muito alinhado com os princípios e valores que fundaram o partido. E aí eu preciso reconhecer, o João teve um papel fundamental na construção do Novo. Ele não só desembolsou muito dinheiro para fazer um partido sair do papel, que não é barato, né? São mais de 500 mil de assinaturas em diferentes estados brasileiros que você precisa recolher. Isso custa muito caro. A gente vê o próprio Bolsonaro tentando criar uma aliança, não conseguiu até hoje. Não só por falta de... Fracasso monumental. Não só por falta de dinheiro, mas também por falta de liderança, engajamento e tudo mais. E Amoedo e demais fundadores do Novo conseguiram chegar lá. Então agora nós precisamos... O Bolsonaro pretende se filiar a um partido do Centrão. Parece que saiu agora na CNN isso. Parece que está entre o Patriotas, o PP... Então, por causa do resultado das eleições municipais. Mas então, sobre a posição do João quanto a essas eleições, eu tendo a concordar com a expectativa de que nós tínhamos de que fosse mais, mas eu divirjo dele de que nós não estamos fazendo um trabalho de reflexão, de sermos humildes e reconhecer erros e estarmos aprendendo. Tá, mas e o ponto, do que ele escreveu ali é o seguinte: o Novo foi pior nessa eleição do que nas outras. Foi, na tua avaliação, pior do que nas outras? Na minha opinião, não foi. Em resultado? Não, nós tivemos, por exemplo, em 2016... Porque, vamos lá, vamos sair do Rio Grande do Sul, vamos a Minas Gerais. O governador Romeu Zema não conseguiu eleger um prefeito. Mas tu vê, a gente teve muito poucas cidades que a gente concorreu com o prefeito. A decisão de não ter muitas cidades concorrendo veio da gestão João Amoedo enquanto presidente do Novo. Nós queríamos atribui a ele, portanto, o erro. Eu teria tido mais. Eu acredito que foi errada a decisão de se limitar o número de cidades. Muito embora eu concorde... E daí não contradita a ideia do Novo em Porto Alegre de não ter candidato a prefeito? Não, nós tentamos ter candidato a prefeito. Perfeito. Nós não tivemos porque nós não conseguimos ter, não porque nós não quisemos. Existe essa diferença. Agora, eu gostaria de ter candidaturas em mais cidades, a minha opinião pessoal desde o princípio foi essa, eu gostaria. Sempre que o Novo consegue ter o número de filiados, já que o Novo não usa dinheiro público, número de filiados suficiente para bancar a estrutura partidária no município, ou seja, já tem uma militância natural dos filiados. No filiado do Novo ele contribui com valor financeiro para ser filiado. É o único partido que o filiado paga para ser filiado, paga ali R$30, R$50, enfim, e isso sustenta as atividades do partido. Buenas, numa cidade, por exemplo, como Gramado, uma cidade como Bento Gonçalves, como Santa Maria, que já existia um volume de filiados significativo, sustentava a estrutura partidária, a estratégia de não ter candidatura à prefeitura ou mesmo à Câmara Municipal, se não tivesse prefeito, por que não concorrer somente à Câmara, eu considero que foi errônea, muito embora eu compreenda a prudência no crescimento. Mas eu acho que isso puniu, essa ideia e decisão tomada pelo Diretório Nacional, puniu os resultados que nós temos agora. Ainda assim, eu acho que o Novo cresceu bastante, é só ver para os números, Em 2016, nós tivemos só 5 cidades concorrendo, 4 vereadores eleitos. Em 2018, nós concorremos em alguns estados brasileiros, não todos também, e nós elegemos 24 parlamentares, ampliamos nossa participação em casas legislativas no país de 4 para 10. Em 2020, nós ampliamos o número de eleitos para 54 e nossa participação em casas legislativas saltou para 26. Poderíamos ter crescido mais? Com certeza poderíamos. Aliás, aqui em Porto Alegre nós tínhamos uma torcida interna para fazer 3 vereadores, tentamos trabalhar para isso, mas a gente está vendo, conforme mais dados são apurados, que talvez a abstenção alta agora na eleição em Porto Alegre tenha nos punido, e a gente não tenha conseguido fazer a votação expressiva. Abstenção alta no país inteiro, né? No país inteiro. E que atingiu em cheio aí o eleitor que vota em partidos
mais identificados com a direita, mais identificados com a centro-direita. Pessoas mais velhas, e, especialmente portanto, pessoas que estão se preservando de um eventual contágio. Exatamente. Né? Enquanto que do outro lado, nós tivemos uma militância muito ativa e engajada na esquerda, porque, primeiro, eles têm um inimigo em comum, Jair Bolsonaro, e em caso de Porto Alegre, Nelson Marquesan. Segundo, tem uma candidata que inspira a militância estudantil e juvenil, que é a Manuela Dávila, que, na minha opinião, né, somente juvenis para acreditar. Mas, em todo caso, não vou debater isso aí, né? Eu acho que é uma questão ideológica. E, do outro lado, nós não tivemos uma figura inspiracional na direita na eleição municipal. Né? Eu acho que nós tivemos alguns candidatos que flertaram com ideias da direita, com ideias liberais, conservadoras, mas que não tinham uma grande identificação, né? Ou que conseguiram aglutinar essa essência que, por exemplo, fez os resultados de 2018, né? E conduziu deputados federais, estaduais e mesmo presidente da República, como foi o caso de Jair Bolsonaro, como foi o caso também do próprio tenente-coronel Zucco, que fez uma votação muito expressiva em 2018 como deputado estadual, né? Tendo muita identificação com essa pauta também, né? E tivemos tantos outros eleitos aí, Brasil afora, com isso. Né? E que agora em 2020 não se tinha esse mesmo espírito e mesmo engajamento desse eleitor, que em 2018 estava muito engajado. Mário Pimentel, sua avaliação. Bom, eu sou nova no partido, comemoramos muito. Eu também considero que eleição para vereador é muito diferente da eleição que a gente participou 2 anos atrás. É uma eleição que é muito mais de um contato pessoal, de redes. Nós tivemos aqui 14 candidatos e alguns partidos tiveram 50 candidatos. Então é muito fácil tu ter alguém candidato a vereador que está próximo do teu círculo de amigos. Então, uma identificação um pouco menos ideológica com partidos ocorre na eleição de vereador. Poucas pessoas sabem qual é o partido do seu amigo, daquele vizinho, daquela pessoa que ele tem contato. Então, eu acho que é uma eleição diferente. Não usaria como uma regra a eleição que a gente teve há 2 anos atrás e não daria como uma regra no que a gente vai ver para daqui a 2 anos. Com certeza, nós vamos também tentar aprofundar um pouco mais e refletir sobre o resultado, mas nós conquistamos 2 cadeiras e tivemos muito próximo de conquistar a 3ª cadeira. Então hoje... Ficou quantos votos abaixo do necessário para a 3ª? Quem que ia ser o terceiro? Era o TJ? É o TJ, aproximadamente... TJ Albrecht, terceiro, Juan, quarto, mais votado do novo. Aproximadamente 1.700 a gente entraria, pegaria a sobra, mais ou menos. Então, um candidato nosso, né, a média do nosso candidato seria um candidato que não seria um dos melhores, mas teria feito isso. Então, eu considero que a gente trabalhou muito bem como partido. Nós tínhamos 14 guerreiros, em vez de 50, como outros partidos, e a gente conseguiu uma votação, sim, expressiva. Ficamos próximos da 3ª cadeira e eu tenho certeza que a gente vai usar para reflexão e vamos trabalhar melhor aí para a próxima... Eu até queria fazer um parênteses nisso. Eu queria fazer uma pergunta. Se tu me permite. O novo, ele depende muito dos filiados, né? Acho que muita gente também... Você não acha que as regras internas do novo autopodam o crescimento do partido? Em algumas ocasiões, sim. Em algumas ocasiões, sim. Eu tenho muitas vezes manifestado isso. Por exemplo, se o cara lá na cidade quer concorrer a prefeito, por que ele não pode concorrer? Afinal, ele não vai bancar a campanha dele? Muito embora ele é uma decisão, às vezes parece que contraria a ideia do partido, quer dizer, um partido que às vezes é meio centralizador nas suas decisões. De certa forma, sim, mas para preservar a identidade partidária. Nós já dialogamos sobre isso, né, para preservar a identidade partidária e a reputação. Isso, né? Eu acho muito pertinente a provocação e eu sou muito adepto desse tipo de debate, inclusive. Acho que muitas vezes, sim, as regras do novo acabam prejudicando o crescimento partidário. Acho que, se por um lado elas garantem uma coerência e alinhamento, por outro também elas reduzem o ímpeto de crescimento do partido. Poderíamos ter, sim, uma explosão de candidatos eleitos, como foi o PSL em 2018, para depois descobrir que não eram candidatos alinhados, não eram representantes legítimos e gerar aquela insatisfação. Um bando de carreiristas, vamos falar a verdade. Não sou nem eu falando, né? É o Guilherme Macalossi. Mas, enfim, gente se colou num nome e que, aliás, nessa eleição foram dizimados politicamente, né? Dizimados politicamente. E é justamente isso que o Novo busca preservar, né, enquanto instituição. Busca zelar pela reputação do partido, pela reputação e alinhamento também dos seus representantes. E eu tenho certeza que todos os candidatos eleitos pelo Novo farão um bom trabalho, porque justamente foram validados pela estrutura partidária antes de serem colocados à disposição da população. O que é diferente de muitos partidos que optam justamente pelo crescimento a qualquer custo e nem sempre conseguem entregar um produto de qualidade. Eu costumo brincar, Macalossi... Só fazer aqui um reparo na minha fala, que pareceu muito genérica. É óbvio que eu não me refiro a todos os que foram eleitos pelo PSL. Perfeito. Né? Eu me refiro... Nós sabemos quem são os carreiristas,
E nós sabemos quem tem realmente autonomia, quem realmente faz trabalho qualificado, e tem muita gente boa no PSL. Mas teve um bando de carreiristas, isso é negável e o próprio PSL sabe disso. Pode continuar, Camusato, desculpe. Eu costumo atribuir uma comparação, né, talvez um pouco simplista, mas que o novo está para a política como a Coca-Cola está para os refrigerantes. Então, quando você vota no candidato novo, você já sabe o que esperar, você já sabe que produto vem, que tipo de alinhamento né, que tipo de condições aquelas pessoas trabalham ou qual é a sua origem. Então, a trajetória dos candidatos do novo, geralmente é uma trajetória de sucesso, são pessoas que têm uma carreira profissional, né, têm uma carreira acadêmica, são pessoas que já trabalharam, têm experiências, têm o que agregar na política e também são pessoas que conhecem os desafios de exercer o mandato e estão dispostas a enfrentá-los. Agora, né, com relação a outros partidos, nem sempre a gente vê isso. A gente vê muitos quadros de outros partidos, e tudo bem, isso é natural da democracia, né, que não fazem questão de validar esses candidatos e, portanto, a gente vai lá e acaba tendo os mais diversos representantes políticos, muitas vezes, né, que não tem qualificação alguma para o cargo, né, não tem um nível aí de conhecimento de quais são as atribuições e por aí vai. Então, sim, as regras do novo muitas vezes prejudicam o novo de crescer mais rápido. Mas, por outro lado, eu prefiro muito mais a prudência, nesse caso, do que um crescimento explosivo para depois ter um arranho. São prudentes e sofisticados, fazendo referência aqui aos vaporware do Twitter. Ah, sim. Eu não diria isso, porque eu acho que de sofisticação eu tenho muito pouco, né? Eu, como um bom colono aí, né? Gringo, nascido do interior, né? A Mari, vocês já viram aí, triatleta, Iron Girl, né? Acho que de sofisticação talvez a gente não tenha tanto. Mas de prudência, especialmente na política, acho que é preciso ser prudente com os recursos públicos, é preciso ser prudente com a tomada de gestão, tomar de decisão da gestão pública, e isso eu considero muito mais como uma qualidade do que como um atributo negativo. Deixa eu perguntar para a Mari, antes de a gente avançar para a nossa última pauta, basicamente, ela estreando na Câmara de Vereadores, eu sei que a tradição do Partido Novo não é propor muitos projetos de lei, mas revogá-los. Qual que é a ideia que tu pretende implementar enquanto vereador? Então, vou dar continuidade no trabalho já do Felipe, com certeza estou me unindo a ele para a gente conseguir trazer transparência para todo mundo com relação ao que acontece dentro, né, da nossa prefeitura e dentro da Câmara de Vereadores, mas sim, algumas questões que hoje a gente não tinha braço para entrar no Partido Novo, como a pauta educação, é uma pauta que eu tendo a estar entrando, não com projetos de lei, mas trazendo projetos que trazem transparência e também que a gente consegue daí começar a fomentar mais pais e mães a participarem da educação dos alunos, né, na rede municipal. Então, não esperem de mim uma pessoa que esteja criando diversos projetos de lei, mas sim criando estruturas necessárias para que pais e mães se sintam né, apropriados da educação dos seus filhos, o que não acontece hoje na educação municipal e a gente vê nos números da nossa educação. Um projeto aos moldes do projeto de homeschooling do deputado Fábio Astra? Algo nesse sentido? Mais ou menos seria algo nesse sentido. Hoje, Guilherme, nós temos... É um belo projeto, diga-se de passagem. Não. Pouco compreendido, porque infelizmente predomina a ignorância, mas é e a ignorância ainda, e ressalto agora, em comparar o desastroso fica em casa e as crianças tentando aprender e as mães tentando ser mães profissionais e um monte de coisa e dizer que homeschooling não funciona. Então, ressalto aí que nós, mães... né, e recebemos inúmeras críticas dizendo que homeschooling não funciona, mas para casas que não estavam preparadas para homeschooling. Então, o que aconteceu na pandemia não foi homeschooling, foi algo muito diferente disso. Mas o que eu acredito... É verdade. Inclusive, tem um grande especialista na área, o Gustavo Abadia, que é meu amigo, inclusive, ele é especialista na área. Ele disse, o homeschooling é para pai que quer ensinar, não é para qualquer família. Não, e tu tem que ter estruturado. Eu me lembro que agora, quando voltou às aulas, eu falei assim, que coisa boa, agora eu voltei a ser mãe. Que antes eu estava precisando ter um papel de mãe, de professora e transitar entre diversos papéis dentro da minha casa. Então, o homeschooling, sim, do Fábio, ele é muito bom. E, como eu falei, foi uma pena que ele veio junto com uma pandemia e eu acredito que vai amadurecer depois que terminar essa pandemia. Sobre os projetos que eu acredito que a gente tem que trazer transparência para a educação municipal. Hoje, a gente acha que existem 6 mil vagas que ainda estão, né, 6 mil crianças que ainda estão carentes de vagas nas escolas municipais, na esfera aí de creches.
mas ninguém sabe esses números, ninguém sabe essas informações. Os pais não sabem quando o filho vai entrar, realmente vai conquistar aquela vaga ou não. Então, trazendo transparência, a gente começa a trazer proatividade dos pais na educação dos seus filhos. Eu acho que o que a pandemia trouxe é que pais agora e mães ficaram mais próximos dos seus filhos e da educação, e eu acho que a gente tem muito a conquistar nessa situação. E com base nessa tua defesa dessa agenda educativa, eu já imagino que haverá um bom debate seu com o vereador eleito Jonas Reis, que é da área da educação e que tem posicionamentos muito diferentes. Daqui a pouco nós vamos fazer um cruzando as conversas, tu e ele aqui, e tenho certeza que vai ser muito interessante. Fico aí totalmente à disposição. Muito bem. Eu vou pegar aqui notícia política do dia. O prefeito Nelson Marquesan, que ficou em terceiro lugar na disputa, ele publicou uma nota relativa ao seu posicionamento em relação ao segundo turno, antecipando aí, e nós vamos colocar na tela para vocês. Vamos ler. Nota sobre o apoio no segundo turno. Durante 4 anos fui prefeito de Porto Alegre, olhando, pensando e fazendo exclusivamente aquilo que entendi ser o melhor para a cidade. Jamais deixei que sindicatos, partidos, corporações, interesses particulares ou privados ficassem acima do interesse público. Enfrentei a corrupção e a velha política com ética, coragem, responsabilidade com o futuro e paguei o preço dessa escolha com incompreensões, desgaste, perseguições políticas e agressões pessoais a mim e à minha família. Pode dar o próximo. Foi assim também na eleição. Não agi em momento algum visando benefício eleitoral, seja na campanha ou nas decisões administrativas que porventura pudessem ter impacto, repercussão ou influência na avaliação dos eleitores. Enfrentei um processo de impeachment sem que eu tivesse cometido qualquer ilegalidade, uma CPI arbitrária e politiqueira, uma campanha agressiva de todos os adversários e uma renúncia improvável com motivações, no mínimo, questionáveis. Mas a incompreensão e a injustiça que sofri não são maiores do que o senso de dever cumprido. Certamente cometi erros e deixei de construir pontes que poderiam ter aliviado o caminho. Próxima. É isto? Temos isto? Na verdade, tinha mais uma partezinha em que o Marquesan dizia que ele mantinha a sua neutralidade. Eu vou pegar aqui, que eu havia mandado para a produção. Deixa eu pegar aqui, não tem problema, Melanie. Não tem problema. A Melanie está dizendo, me desculpe, não tem problema. Eu vou pegar aqui apenas por um registro, né, da fala em si. Ficou ali a primeira parte. Diz o prefeito Marquesan, mas tenho clareza de que os acertos são muitos e que os desvios não me levariam a um lugar melhor do que aquele que estou hoje, com minha consciência e o legado que a cidade um dia reconhecerá. Com tudo isso, encerro o processo eleitoral. A população de Porto Alegre decidiu que o segundo turno deveria ser disputado por 2 projetos de confronto ao atual modelo de gestão da Prefeitura de Porto Alegre, que o orgulhosamente represento. Sendo assim, desde o dia 16 de novembro último, após o resultado do primeiro turno, deixei de ser um prefeito candidato à reeleição para ser novamente apenas o prefeito de Porto Alegre, cargo que exercerei com a mesma responsabilidade, carinho e zelo até o último dia do mandato. Eu sou, neste cargo, prefeito de todos os porto-alegrenses e não apenas daqueles que votaram em mim. Sou o prefeito dos eleitores de todos os candidatos e também daqueles que se abstiveram ou votaram branco e nulo. E é como este prefeito de todos que, nesse segundo turno, deixo de ter voz como candidato, deixo para trás a eleição, deixo o processo eleitoral nas mãos dos eleitores e dos partidos e continuo a dar a minha contribuição para a minha cidade, governando sem olhar ideologias, partidos, eleição ou disputa do poder a qualquer custo. Tenho uma prefeitura para administrar, uma pandemia para monitorar e uma cidade para cuidar. E como sempre disse e fiz, tudo isso será acima de uma eleição. E é por isso que, nesse segundo turno, não apoiarei pessoalmente nenhum candidato, garantindo uma transição transparente, democrática e republicana. O PSDB de Porto Alegre, em conjunto com a nova bancada, se reúne amanhã para ter uma posição partidária. Esperado o posicionamento do prefeito, Camozzato? Na minha opinião, sim. Eu acho que o prefeito enfrentou, sim, uma série de desgastes com partidos que já foram seus aliados, com partidos que eram independentes e, obviamente, com a oposição. Acho que não tinha nenhum sentido dele declarar, por exemplo, um apoio a Manuela Dávila e ao PT, que lhe obstruíram o governo em toda e qualquer oportunidade, fizeram oposição por oposição, justamente o que eu criticava antes aqui, que eu acho que não é um papel de um líder político responsável. E, por outro lado, o prefeito coloca em bons termos aí da insatisfação que levou a candidatura de Sebastião Melo e Ricardo Gomes
né, na disputa eleitoral. Então, eu considero aí que a posição dele de neutralidade é uma posição que era esperada, né, não veria de outra forma. Talvez, se eu fosse palpitar, se ele fosse tomar lado, eu diria que ele estaria mais inclinado para o lado de Mello e Ricardo Gomes do que para o lado da Manuela. Mas vai fazer isso em silêncio, né? Em silêncio. Vai fazer na frente da urna, não vai falar para ninguém, Exatamente. vai ficar na consciência. Acho que seria improvável que ele fizesse essa manifestação publicamente. E compreendo totalmente a posição do prefeito, dado o que ele enfrentou. Todavia, eu acho também que algumas das manifestações que constam nesses tweets do prefeito são talvez imprecisas, né? Eu acho que ele se coloca, mais uma vez, aí como alguém que detém o senso de correto e errado, como se ele não errasse. Acho que ele admite, no final, alguns erros cometidos, tal qual ele também, de maneira pouco humilde, fez durante este ano, quando foi apontado alguns erros também do seu mandato. Acho que ele foi, de modo geral, um bom prefeito. Eu não acho que o Marquesan tenha sido um mau prefeito. O resultado está aí. Com tudo isso, fez 20% dos votos. E digo mais, eu falei hoje de tarde aqui no portal. O Mello está no segundo turno porque o Fortunati saiu. Porque esses 20% o Marquesan já tinha. Sim. E se dividir ali os votos do Mello e do Fortunati, talvez nenhum dos dois alcançasse 20. Então, a chance do Mello estar no segundo turno, quer dizer, o fato do Mello estar no segundo turno, para mim, é consequência da saída do Fortunati. Tanto é que o Marquesan menciona isso no tweet. Se o Fortunati não tivesse saído, talvez quem estivesse no segundo turno seria o Marquesan. Então, é um resultado consistente o do prefeito, dadas as circunstâncias. Exatamente. Eu acho que assim... Foi um ano especialmente sob fogo cerrado. Foi um ano sob fogo cerrado, de fato. Uma parte dos tiros ele mesmo se deu, mas tudo bem, né? Eu diria que muitos tiros ele mesmo se deu, né? Eu acho que o Marquesan, especialmente no seu primeiro ano de governo, fez muita coisa acertada. Eu contribuí enquanto vereador independente, votando a favor de uma série de projetos reformistas, de desestatizações, projetos que modernizavam a gestão pública municipal, colocavam mais racionalidade nessa gestão pública e teve, obviamente, alguns erros. Eu considero um dos grandes erros do prefeito Marquesan o aumento do IPTU, né? E sempre fui crítico a isso, sempre fiz o debate aberto, né, construtivo sobre o tema e sustento até hoje que eu considero um grande erro, especialmente porque agora, nessa última LDO enviada pelo prefeito na Câmara, justifica-se ali, justamente percebe-se, né, que não era necessário um aumento do IPTU para conseguir fazer o equilíbrio fiscal. E tampouco aquelas contas previstas de despesa que foram apresentadas, tampouco se verificaram na prática, na realização do caixa, né? Ou seja, o que o debate público nessa eleição trouxe, né, de terem superestimados despesas, os números acabam mostrando, né, num olhar atento, que se verifica, né? As despesas foram, por vezes, superestimadas pela prefeitura e acabou se fazendo valer dessas despesas superestimadas para aprovar um aumento de impostos, né? Que, para mim, foi aumento de impostos, a questão do IPTU. Assim como vários projetos que eu acho que eram importantes para a cidade, especialmente na pauta de desestatizações, né? A concessão do saneamento básico, né, especialmente do esgoto, uma coisa essencial para a população de Porto Alegre, não avançou, ficou parada. A Carris não se resolveu, uma promessa de campanha também do prefeito Marquesan. Então, algumas coisas eu acho que ele deixou pelo caminho, outras ele avançou e, de novo, concluo dizendo, eu acho que o Marquesan foi um bom prefeito, não foi um mau prefeito, mas poderia ter feito muito mais do que ele fez. E se olharmos para o passado, né, especialmente da gestão do PT, que governou Porto Alegre por mais de uma década e que está representada por Manuela e Miguel Rosseto, aí sim eu acho que o Marquesan se destaca em comparação a essa gestão. Muito bem. Mari Pimentel, tua avaliação aí sobre a posição do prefeito. Eu concordo com o Felipe, acho que também faltou lidar com a comunicação, os vereadores tiveram uma certa dificuldade. Sabemos aí, vemos pela renovação que a gente está vendo, recorde quase na Câmara de Vereadores, eu acho que foram 40% de vereadores que mudaram, como alguns vereadores já estavam desgastados, e isso refletiu também na comunicação também do prefeito, mas acredito que ele poderia ter lidado de maneira mais assertiva. Eu, como empreendedora, estou há 7 meses esperando uma consulta do meu alvará na prefeitura. Então, a gente sabe como não só os vereadores não conseguiram falar com o prefeito, como os empreendedores e muitas coisas pararam. Então, ele ali se redime, né, perante a população, mas também nós ficamos aí a ver navios durante certo tempo. E eu vivi isso na pele. Como empreendedora, o Camozato viveu aí. Tu acha que isso contribuiu para o resultado do prefeito? Porque eu examinei o mapa eleitoral, o Mello ganhou em todos os lugares em que o Marquesan havia ganhado na última. Eu acredito que sim. A gente está
o aumento do IPTU foi muito forte no comércio. O comércio já vinha vindo de uma situação complicada. A gente tinha a questão aí a nível estadual da substituição tributária, que era outra situação também, que nada tem a ver com o Marquesan. Mas aí teve um aumento de impostos também, depois um fechamento e toda uma dificuldade aí de lidar com transparência também perante a prefeitura. Então, agora, durante um ano quase dessa pandemia. Então, acho que de maneira assertiva ele não conduziu o final e às vezes a gente tinha obras públicas acontecendo e obras privadas fechadas. Então, teve muita falta de bom senso no final do mandato e eu acho que o Melo aí preenche uma lacuna que ele não conseguiu preencher ao longo desse final de mandato. Muito bem. Tá aí, então, a primeira entrevista dos vereadores eleitos aqui no Cruzando as Conversas, não na RDC. A Mari e o Felipe estiveram com o Cláudio no portal, mas aqui a gente conseguiu aprofundar alguns temas. O portal faz entrevistas mais objetivas, aqui a gente fez uma análise mais abrangente e este era o objetivo. Amanhã nós vamos receber aqui o Gustavo Paim para falar um pouco sobre a eleição dele, que começou de uma forma meio turbulenta, depois o resultado não foi o melhor. Comentar um pouco sobre todo esse processo e tenho certeza que vai ser também um bom programa analisar aí a perspectiva dos candidatos que não estão no segundo turno e que certamente são importantes para o segundo turno, porque afinal de contas eles compõem com aqueles que, né, compõem ou não com aqueles que estão, né? Então todos são importantes e todos tiveram votação. A não ser o candidato do PCO, coitado, que, né, foi votado talvez nem pelos vizinhos. Bem, ele foi indeferido, não teve? Foi, mas teve 70 e poucos votos, né? Bem, vou agradecer aqui a participação da Mari Pimentel. Mari, volte outras vezes, por favor. Muito obrigada. Né? Você está mais do que convidada. Perfeito, eu agradeço o convite e com certeza irei retornar. Muito bem. Quem também eu gostaria de agradecer é o Felipe Camozato. Camozato, obrigado. Obrigado, Macalossi. Obrigado, RDC, os telespectadores aí, estou sempre à disposição. E parabenizá-los novamente pelas respectivas votações e desejar um bom trabalho na Câmara de Vereadores. Eu já convidei o Felipe e a Mari para estarem aqui. Nós vamos agendar o horário para eles virem no dia da eleição, para continuar falando sobre isso. Dia 29 nós teremos aqui a cobertura das eleições no segundo turno e nós já convidamos, portanto, os dois para estarem presentes no dia. Depois a gente acerta o horário e vocês vão acompanhar a divulgação nas redes sociais da RDC TV e também na nossa programação. Na volta, nós vamos com o João Carlos Silva, direto de Brasília. Tem muita coisa para falar, tem apagão, tem... Coitado do pessoal da Amapá, né? E parece que deu outro apagão hoje lá no Amapá. Vai ficar assim? Vai ficar na Idade Média? É uma coisa horrorosa, sem luz. Imagina se fosse aqui em Porto Alegre isso. Imagina se fosse em São Paulo, se fosse Florianópolis. Então, parece que é lá no norte, então dane-se o norte. Uma desfaçatez, um campeonato de incompetência que custa vidas, custa muito dinheiro. E gente, inclusive, dizendo, não, quem vai pagar a conta são os brasileiros do país inteiro nas suas contas de luz. Quer dizer, a incompetência dos governantes sendo transformada em pagamento de conta a mais para o contribuinte, que não tem nada a ver com a história. É uma coisa horrorosa. Também vamos falar do crescimento do DEM nas eleições e de como o Centrão está indo para cima do Bolsonaro. Fique conosco, nós já voltamos. Tudo bem, estamos de volta aqui para o último bloco do Cruzando as Conversas. O nosso programa tem o apoio sempre da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Portocolor Soluções Gráficas, a Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. O último bloco é com ele, João Carlos Silva, direto de Brasília. João, bem-vindo, meu amigo, boa noite. Boa noite, Macalossi, telespectadores, tudo bem? Tudo tranquilo, e contigo aí, tudo bem? Eu tranquilo. Mas não está tranquila a perspectiva do governo com o resultado das eleições, né, João? O bolsonarismo mais renhido, dá para dizer, foi dizimado, na mesma proporção que a esquerda petista.
E o centro político, a centro-direita, cresceu consideravelmente, principalmente o DEM. Como é que tem sido os dias posteriores ao resultado das eleições aí em Brasília, diante desses resultados? O quadro é o seguinte: você tem agora a discussão da eleição da mesa da Câmara dos Deputados. Perfeito. Você tem o segundo turno das eleições. O primeiro turno foi aí já o mapa político desenhado: MDB, PT, PSD e o DEM, os partidos que mais afloraram politicamente com seus candidatos no Brasil inteiro. O MDB continua sendo o maior partido do Brasil. Aí você tem, atrás disso, desses partidos, um pouco do PSDB também. A conta que vai cair no colo do governo é o... E com a perspectiva, né, João? Desculpe lhe interromper, mas com a perspectiva do PSDB ganhar a eleição em São Paulo, que é o mais provável, né? E daí, São Paulo, exato. uma relevância muito grande. Né? Exato. Aí você tem aí a conta que está caindo no colo do governo, é a conta do Centrão, desses partidos todos, que vão chegar na porta do presidente, a República e dizer assim: presidente, a nossa conta de campanha é essa aqui. Quer sentar para negociar, para conversar, vamos fazer uma governabilidade ampla ou não vai querer? Nós vamos criar dificuldade. Esse é o jogo do Centrão. E você tem um problema agora no Amapá, que aconteceu um outro apagão. Horrível. Agora, hoje à noite. Que horrível. Macapá, Sim. num reduto eleitoral onde o presidente do Senado Federal já teve algumas derrotas, o Davi Alcolumbre. Ele também está com a conta pronta para chegar no governo e dizer: olha, a conta nossa é essa. O Amapá está isolado do mundo há mais de 10 dias, João. É uma coisa inacreditável. Exatamente. E o governo não se manifestou até agora. Então, vamos voltar ao discurso da campanha eleitoral de presidente da República, onde o presidente Bolsonaro dizia que não queria saber da velha política, né? Pois é, ele vai ter que sentar com a velha política para tentar montar a sua governabilidade. A partir de 2021, caso não queira ter problemas no seu governo. Porque a onda bolsonarista nessa campanha de prefeito municipal e de vereadores não funcionou, pelo contrário. Funcionou em efeito retardado, causou um problema muito sério no bolsonarismo. Um grande número de candidatos que abraçaram a causa na campanha presidencial levaram tinta nessa eleição agora. Eu te dou um exemplo aqui muito claro. Lá em São Paulo, a deputada Joyce Hasselmann não saiu candidata a prefeita e teve traço em pesquisa. Então, teve uma votação. Foi um fracasso rotundo. Não foi porque ela deixou o bolsonarismo, não. Ela está com carinho de Bolsonaro na testa, porque ela foi a mais votada do Brasil abraçando o Bolsonaro. Ela saiu do Bolsonaro, criticando o Bolsonaro, xingando o presidente da República, o filho do presidente, e olha o resultado que ela teve. Quer dizer, o cenário político caminha para dor de cabeça profunda ao presidente Bolsonaro. Mas não dá uma dor de cabeça profunda no vice-presidente, não. O vice-presidente está muito calmo, muito cauteloso, dando umas respostas pontuais que atingem diretamente o presidente da República e o seu núcleo, né? E os generais estão pontuando aí como é que o governo tem que funcionar, como que o presidente da República tem que funcionar. Agora, o segundo turno, você vai ver aí que o presidente da República vai tentar abraçar algumas candidaturas. Te digo que muitas candidaturas não querem a presença dele no palanque. Mas ele vai para essa linha de ação, João, depois de ter naufragado no primeiro turno? Quer dizer, a pesquisa Ibope que saiu, acho que foi Ibope, ou Ideia Big Data, não sei, mas a última pesquisa que saiu para o segundo turno lá no Rio de Janeiro mostra o Eduardo Paes com mais de 70%. Quer dizer, vai ser uma daquelas lavadas históricas. Pois é. Em São Paulo, o Bolsonaro vai apoiar quem? Vai apoiar alguém? Não acredito, eu não acredito. O Bolsonaro tem que cruzar os braços em São Paulo. Até porque hoje, o quer queira não, a figura da esquerda que está sentada na ponta da mesa, que chama-se Guilherme Boulos. Que tende a ser, dependendo do resultado, acho que independente do resultado, o fato de estar no segundo turno já é uma grande vitória pessoal do Guilherme Boulos, já é o grande nome da esquerda para 2022. Na minha opinião, a construção do nome está se dando de uma forma muito clara, né, João? Com certeza.
Esse segundo turno eu avalio assim, todos que estão ali fora da disputa são contra o governador João Dória. Eu acho que pode haver aí uma negociação política, uma articulação de um apoio apenas ao Bruno Covas, não a João Dória. Até porque o vice do João Dória, do Bruno Covas, é do MDB. Eles não querem colar a imagem do Bruno com o governador João Dória. Até porque são críticos ferozes, tanto o Márcio França como o Bolsonaro. Sim. E aí você tem o PT, tem os outros partidos aí, o PSD, quer dizer, o André Matarazzo já declarou hoje apoio já ao Bruno Covas. Que era algo natural, né? Porque o André Matarazzo foi do PSDB por muito tempo e ele saiu do PSDB porque ele nunca teve espaço para ser o candidato do PSDB a prefeito de São Paulo, né? Exatamente. Aliás, diga-se de passagem, é um homem público de uma qualidade técnica diferenciada. Por exemplo, é igual o primo Eduardo Suplicy, de novo nas urnas, o mais votado de São Paulo. O presidente da República não deve passar por São Paulo. Hoje, a imagem do presidente era muito negativa para a classe política que tenta ganhar a eleição no segundo turno, como foi também no primeiro turno. O bolsonarismo, Macalossi, precisa fazer uma avaliação, uma reavaliação do seu comportamento político para 2022. Como a gente está dizendo que o presidente poderia ter uma reeleição tranquila, porque até agora não tinha aparecido nenhum candidato que fizesse frente a ele, por conta dos discursos ultrapassados, e o presidente estando na crista da onda, uma popularidade muito boa, vai ser um problema muito sério você ter prefeitos de capitais contrários ao seu sistema de governo, vereadores, e por conta disso, governadores. Você vai ter muito governador com dor de cabeça, que perdeu a eleição, e vai cobrar a fatura do presidente da República. O presidente pode ser divide as costas, pode ser que não. Agora, e esses partidos que estão alocados no Congresso Nacional, PMDB, PT, PSD e DEM, vão bater na porta do presidente para pegar a fatia do bolo, mas não tem nem dúvida com relação a isso. Aliás, de tal forma ganhou força a centro-direita, não bolsonarista, que o Bolsonaro, segundo informa a CNN Brasil, está revendo a sua estratégia e avalia se filiar a um dos partidos do Centrão. Pelo menos o que a CNN informa é de que ele estaria tendendo entre os patriotas ou progressistas. Isso tem alguma base aí, pelo que tu sente em Brasília, João? O progressista, ele está namorando o progressista, ele namora o progressistas, o Avante e o Patriota. E o Aliança pelo Brasil é história, no caso. Sim, o presidente Bolsonaro, ele namora muito partido político, né? Isso é verdade, porque ele já passou por vários. Sim, uma penca. Mas não é apaixonado por nenhum. Ele gosta de todos, mas não é apaixonado por nenhum. O presidente, ontem o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, mandou um recado para o presidente sobre a PL da cabotagem. Falou que aquilo era uma armadilha do presidente da República. Hoje, foi suspensa a votação da PL. Por quê? Ricardo Barros promoveu um almoço com o presidente da República e Arthur Lira, Ferreiros defensores e o Tarcísio, ministro. Só que o deputado federal Fausto Pinato correu na frente, colocou um requerimento suspendendo a sessão. Se o presidente da República tivesse o controle da Câmara, a sessão correria normal, a votação seria normal. Sim. Como ele não tem, os deputados se juntaram, olha só, os deputados do MDB, do PT, do DEM e do PSD se juntaram com o deputado Fausto Pinato, barraram a sessão e a sessão caiu. Já é um ponto onde o presidente da República já está tomando ciência do que o espera em 2021. A partir de 2021, dentro do Congresso Nacional. Ou seja, o presidente vai ter que ficar pianinho, vai ter que... o governo e tem que entregar ministérios. Ele vai ter que, esses ministérios são a fatia do bolo. A fatia do bolo vai para a MDB, para a PT, para a DEM e para a PSD.
Pois é uma situação que o presidente, acho, não imaginava e que ele negou até o último momento, né? Declarações dele antes do resultado, negando o fracasso de muitos dos seus candidatos. E eu acho que nada mais exemplar, inclusive, do que a diminuição na votação do Carlos Bolsonaro no Rio de Janeiro. Ele teve uma redução de mais de 30% na sua votação. Sim. Isso é um sinal, porque o Rio de Janeiro deu uma vitória expressiva para o Bolsonaro, né, na última eleição presidencial. E agora o candidato do Bolsonaro no Rio, que é o Crivella, vai de mal a pior, vai perder por uma diferença espantosa de votos, isso me parece muito claro, eu não tenho medo de dizer isso, eu não sou do tipo mãe de Ná, que fica dizendo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas isso me parece claro. E daí o Carlos Bolsonaro se reelege, mas se reelege com menos votos, e a mãe do Carlos Bolsonaro não se elege. Pois é, não se elegeu. O Rodrigo Maia manteve uma bancada muito boa. Aliás, também teve aquela senhora Val do Açaí. Ontem o Alexandre Borges aqui comentou que botou o nome de Val Bolsonaro, não se elegeu. Teve vários que não se elegeram. E aquela super bancada que o PSL criou em 2018, muitos não vão se reeleger. Por exemplo, a Joyce Hasselmann, duvido que se reeleja. Sim, quem marcou o ponto da eleição do Rio de Janeiro foi o deputado Rodrigo Maia. A eleição muito boa do César Maia, o seu pai, e uma bancada muito boa do DEM, garante para ele a sua reeleição para deputado federal. Muito bem. João, voltas amanhã aqui, nós temos muita coisa para falar ainda, mas o nosso tempo se foi, já estouramos, inclusive. Te agradeço. Obrigado. Boa noite a todos e um grande abraço. Sucesso a todos e parabéns pela cobertura das eleições pela RDC. Espetacular. Muito obrigado, João. Estava acompanhando lá de Brasília, o João estava lá no TSE e ele ficava mandando para nós as informações de bastidor lá. Aliás, te agradeço, João. Interrompendo você, o TSE deve respostas da população brasileira, viu? É isso aí. Valeu. Muito obrigado mesmo. João Carlos Silva, nosso comentarista de política, sempre no último bloco do Cruzando as Conversas. Nós voltamos amanhã com Gustavo Paim aqui no nosso programa. Fiquem ligados. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color.